e que se batizará com o Espírito Santo. João batiza Jesus. No momento do batismo de Jesus, desce o Espírito sob forma de pomba sobre ele. Jesus vai para o deserto, é tentado por 40 dias e 40 noites. Não fala do jejum, simplesmente diz que Jesus convivia com as feras e os anjos o serviam. Então, para dizer que Marcos apresenta uma visão paradisíaca, quer dizer, Jesus vivia no deserto como se vivia no paraíso, convivendo com as feras, quer dizer, em perfeita harmonia. Volta do deserto, ele começa a pregar o evangelho e a chamar os primeiros discípulos. Chama Pedro e André, Tiago e João. Aí temos uma jornada em Cafarnaum, em que Jesus vai para a sinagoga. Na sinagoga, ele prega, o povo fica admirado da sua pregação, mas tem um homem possuído, um espírito impuro. E Jesus, então, ele diz que Jesus é o Santo de Deus. A expressão Santo de Deus significa a presença, alguém que é o representante de Deus no meio de nós. Mas Jesus manda que ele se cale, expulsa o espírito impuro do homem na sinagoga e vai para a casa de Pedro e de André, onde cura a sogra que está... Pois não? Alguém quer fazer uma pergunta, irmã Maria Cristina? Então não quer fazer a pergunta. Ela deve ter apertado errado, Frei. Pode continuar. Então, Jesus cura um homem na sinagoga, cura uma mulher na casa. Então, o que representa? Quer dizer, é a cura do homem e da mulher, do ser criado de imagem e semelhança dele, e que agora ele veio para isso, curar o ser humano integralmente, e esta cura do homem e da mulher é que faz com que o reino de Deus comece a acontecer. A Jesus vai fazer muitas curas, muitos exorcismos, vai andar por toda a região da Galileia, volta e um leproso diz, se queres, podes curar. Jesus o cura e diz, não conte nada para ninguém, mas ele não consegue não contar, e todo mundo, Jesus tem que ficar de quarentena, porque se ele tocou um leproso, então ele não pode ter uma convivência social até que prove que não está leproso. Mas aí, digamos, esta primeira parte não tem nenhuma dificuldade, porque Jesus é aquele que prega, que cura, que expulsa os espíritos maus. Porém, adentrando no capítulo 2, começa as 5 controvérsias. E nós falamos dessas 5 controvérsias que Jesus, como diz, a sua atuação começa a provocar pessoas com inveja e que começam a criticar o seu trabalho. Lembram? A primeira foi ele cura o paralítico e dizem que o homem pensa, ele não pode perdoar pecados porque só Deus pode perdoar pecados. Jesus, então, cura o paralítico para provar que ele tem o poder de fazer não só o homem levantar e caminhar, mas tem o poder de perdoar os pecados. Então, Jesus se apresenta como Deus que perdoa pecados. Depois ele vai para a casa de Levi, digamos, Levi é o que em Mateus, ele diz que é Mateus, o cobrador de impostos, chama ele para fazer parte do seu segmento, depois vai na casa de Mateus, toma refeição com os pecadores, e o que vão criticar é que Jesus come com os pecadores. E Jesus diz que não são os sãos que precisam do médico, e sim os doentes. E ele não veio chamar justos, e sim os pecadores. Quer dizer, então, Jesus se apresenta como o médico da humanidade que veio curar suas feridas. Quer dizer, até mesmo daqueles que se acham justos, santos, que têm um orgulho muito grande e precisam ser curados também. E, é claro, nós fizemos a menção à Epístola aos Romanos, quando São Paulo cita o Salmo que diz, não há nenhum que faça o bem, não há nenhum sequer. Quer dizer, todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus, quer dizer, não há um só justo, não há nenhum sequer. Mas temos a terceira polêmica, que é sobre a questão do jejum. Os discípulos de Jesus não jejumam, como os discípulos de João e o dos fariseus jejumam. Jesus vai dizer que ele é o noivo da humanidade e que, por isso, a sua presença não deveria ser triste e sim alegre. Então, todos deveriam
não fazer jejum, mas se alegrar com a sua presença. Quer dizer, ele se apresenta como o noivo que vem ao encontro da noiva, que é o seu povo. Então, Jesus vai dizer que não se, digamos, tira de um tecido novo para consertar um tecido, uma roupa velha, quer dizer, porque o novo vai, digamos, mostrar que realmente o velho está velho e vai repuxar o velho mais ainda. Não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? O vinho novo vai arrebentar o odre velho, significando a mensagem de Jesus, ela vai fermentar, quer dizer, vai ajudar as pessoas a questionar muita coisa, e esses questionamentos rompem uma mentalidade fechada. Aí, então, entra duas questões sobre o sábado. Uma, que é os discípulos que, passando por um campo de trigo em dia de sábado, têm fome, recolhem espigas. Depois, o que acontece, que eles vão dizer que não é bom dia de sábado trabalhar. Ele vai lembrar que Davi invadiu o recinto dos sacerdotes para pegar os pães, digamos, consagrados, que eram só permitidos ao sacerdote. Quer dizer, Davi não só comeu, como deu também aos seus companheiros. E lembrando que Davi não era ainda rei, era só um guerrilheiro. Quer dizer, talvez por medo cederam, né? Como disse, a invadem, quer a gente não leve, deixe-me vivo, deixe-me em paz. Mas o que Jesus coloca, que a lei não está acima da vida. Quer dizer, para Deus é a vida que tem a prioridade. Mesmo um preceito dito de Deus, se naquele momento aquele prejudica a vida, Jesus diz, eu sou, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado quer a vida de todos. E a última controvérsia, que já entra no capítulo 3, então trata do quê? Do homem com a mão seca, que na sinagoga Jesus pergunta, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar perecer? Chama o homem da mão seca, coloca no meio da assembleia da sinagoga, pergunta, mas ninguém responde. Quer dizer, Jesus fica indignado que o povo é omisso, tem medo de se manifestar. Mesmo assim, ele cura para dizer que ele é aquele que faz o bem, ele é o Senhor da vida. Após essas 5 controvérsias, o que acontece? Os herodianos e os fariseus decidem como vamos fazer para eliminar a vida deste homem. Então, no Evangelho de Marcos, a vida de Jesus já começa a ser, está em mira de morte desde o princípio. Então, Jesus começa a ter um processo de rejeição. E esse processo de rejeição começa aí e depois vai também seguir adiante. Porque os seus familiares vão chegar a crer que ele também está louco. Então, precisam dar um jeito nele, porque ele está fora de si. Quer dizer, o que Jesus faz não é normal. Quer dizer, nunca alguém fez uma coisa como essa, então precisamos deter. Depois vem também as autoridades de Jerusalém, que mandam representantes para poder investigar quem é este homem. João Batista está preso e quem é este que está fazendo tais coisas? E como eles não terão argumento, vão dizer que ele expulsa os demônios pelo dedo de Beelzebul. Beelzebul, quer dizer, Baal-Zebul, significa o príncipe das moscas. Quer dizer, então, é uma corrupção de um termo, quer dizer, ou uma forma popular, que o povo diz, Beelzebul, príncipe dos demônios, para dizer, imagine, o que é um príncipe das moscas, que é como a mosca atazana tanto, então quer dizer que Jesus expulsa, não por um poder próprio, mas porque ele é vinculado. Bom, e depois Jesus vai dizer, se eu expulso pelo dedo de Beelzebul, e os vossos filhos expulsam por meio de quem? Mas a sequência não é esta, né? Quer dizer, depois das 5 controvérsias, então o que é que nós vamos ter? As multidões que seguem Jesus, quer dizer, Marcos deixa claro que de todos os cantos e de todo tipo de gente vêm pessoas a Jesus para serem curadas. Sim, alguns querem escutar a palavra, mas a maioria quer ser curada. E acho interessante uma observação que o Frei Beto faz. Diz, nenhum pobre queria uma cura para outra vida. Queria uma cura nessa vida. Eu quero enxergar nessa vida, quero andar nessa vida, quero ter purificado nessa vida. Só os ricos é que querem já coisas para a vida eterna. E Jesus concede também nesta vida, por quê? Ser um sinal do reino de Deus. Quer dizer,
como nós podemos ser um sinal do reino de Deus onde estamos presentes? Quando ajudamos a vida de fato acontecer. Quer dizer, ajudando a vida das pessoas a ser menos sofrida, mais feliz, nós já estamos sendo o sinal do reino. Quer dizer, então, e aí era muito procurado. Depois Jesus, então, sobe ao monte, né? Ele passa, quer dizer, e depois escolhe 12 dentre os discípulos para fazer parte, digamos, do seu convívio mais íntimo. E diz que Jesus escolheu quem ele quis. Não são as pessoas que escolhem Jesus. É Jesus quem escolhe. Então, às vezes, nós dizemos, eu optei de seguir Jesus. Quer dizer, mas é ele quem escolhe. Dá o nome dos 12, é claro, porque escolheu 12, simbolicamente, por causa das 12 tribos de Israel. Escolheu para quê? Marcos é o único que diz a razão. Primeiro, para estar com ele e para ser enviados em missão. E tudo isso se aplica a nós. Jesus me escolheu para que eu esteja com ele. E esse estar com ele, quer dizer, é estar em momento de oração. Então, por isso, nós que fomos escolhidos, e somos todos nós, estamos aqui, mais outros tantos, mas nós fomos escolhidos, quer dizer, e o fato de estudarmos o Evangelho é uma forma de estar com ele. Por quê? É por meio da palavra, é por meio da oração, é por meio da meditação. Quer dizer que procuramos estar com ele para quê? Para depois saber o que vamos levar para os outros. É o contemplata, o contemplare et contemplata, ali estrade, estar com Jesus, para depois ser enviados em missão. Isto é o contemplata ali estrade. Tá certo? Do nosso carisma. É isto. Quer dizer, é uma vocação e uma missão apostólica. Então, é Jesus quem escolhe, ok? Depois vem a família de Jesus, como eu já comentei, e diz que ele está fora de si e precisa ser levado. Mas Jesus não se deixa levar. Vem esses representantes de Jerusalém e vai dizer que ele expulsa pelo dedo de Beelzebul. Quer dizer, então, para poder difamar Jesus, não podendo de outra forma, o que ele diz? Quer dizer, é por dedo de Beelzebul, pelo poder de Beelzebul. Quer dizer, tentam, destruir o trabalho de Jesus para dizer, e Jesus quer nos ensinar com isso. Muitos vão querer queimar o seu trabalho. Ela faz isso porque quer se aparecer, ela faz isso por isso e aquilo, quer dizer, sempre terá o que dizer, e o que devemos é levantar a cabeça e continuar. Quer dizer, se eu faço para me aparecer, chegará uma hora que essa coisa vai realmente empacar. Mas se eu faço para a glória de Deus, continuarei caminhando. Quer dizer, Jesus continua caminhando e, no final, vem o quê? A família de Jesus. Quer dizer, sua mãe e seus irmãos, acredito eu, quer dizer, já que nós não conseguimos detê-lo, porque o povo devia estar falando, então os parentes devem estar incomodados, então levam a Maria, quer dizer, sua mãe, para ver se ela dá um jeito. Tua mãe está lá fora e teus irmãos, eles vieram te buscar. E Jesus vai dizer, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando para o que estavam ao redor, disse, eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Será que aquela multidão que Jesus está vendo faz a vontade de Deus? Porque começou a segui-lo agora, quer dizer, tem essa multidão. Mas o fato de querer estar com Jesus. Ele escolheu 12 para estar com ele, mas todo mundo quer estar com ele. Alguns só querem os milagres. Outros querem ouvir sua palavra. Então, é interessante perceber isso. Quer dizer, o que nós queremos de Jesus? Nós queremos tudo. Queremos ele, queremos os milagres, queremos a palavra, queremos tudo. Queremos Jesus por completo. Então, Jesus, quer dizer, está, digamos, com perseguição de morte, é rejeitado pelos seus parentes, é rejeitado pelos representantes das autoridades. Quem é que Jesus tem do seu lado? Quer dizer, o povo carente. No Evangelho de João, ele vai ter um desabafo. Eu estou só, mas eu não estou só porque o Pai está comigo. Então, muitas vezes a gente pode se sentir sozinho na vida da caminhada de fé, mesmo estando cheio de companheiros, companheiras e amigos e irmãos,
mas às vezes pode bater essa sensação de solidão. E aí devemos pedir justamente essa graça de não nos sentirmos sozinhos, porque Deus está conosco. E nós sabemos que todas as pessoas que têm a mesma convicção também caminham, mas é natural, às vezes, sentir esta sensação. Bom, até aqui está claro? Está dando para entender? Podemos continuar? Que algumas mãos levantaram, a gente não sabe se a mão levantou por erro de toque ou se realmente é uma pergunta a ser feita. Então, eu dou uma breve pausa. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu queria só perguntar uma coisa. Sempre vem perguntar para mim, nessa parte do Evangelho, sobre Maria eles falam, sua mãe e seus irmãos estão aí. Então, eles vêm me perguntar, e quem são esses irmãos? Né? O que eu respondo para eles? São parentes, em vez de... Como que é considerado? O que acontece? Em hebraico, o termo ar quer dizer irmão. Se precisar, eu tenho uma foto do verbete do dicionário hebraico, em que quem é irmão? É toda pessoa que tem um relacionamento próximo. Então, irmão é o filho do mesmo pai e o filho da mesma mãe. Tá certo? Irmão são todos os que moram sob o teto do mesmo avô. E geralmente em as famílias patriarcais. Então, todos, quer dizer, tem o patriarca e a matriarca, tá certo? Todos os que moram naquela casa são irmãos. Porque as pessoas levam muito ao pé da letra. Por exemplo, na África, por exemplo, Frei Maurício, que é do Benin, ele diz que na família dele, quer dizer, que é a poligamia, então tem o pai, é o pai de todos, e tem os irmãos, que são filhos da mesma mãe, mas filhos do mesmo pai. Para eles, todos são filhos de todas as mães e todos são irmãos de todos. Quer dizer, não tem uma distinção precisa. Quer dizer, o irmão, quer dizer, é claro, cada cultura tem a sua forma de chamar irmão. Mas então, você vai encontrar em hebraico, se tiver um tempinho, só eu ia lá, só para... Não, como é uma pergunta que requer... Deixa eu só pegar o dicionário para mostrar, porque tem gente que diz que não, se refere aos irmãos filhos de Maria. Assim eu vou poder responder certinho, né? É. Então, por exemplo... E nunca é explicado, viu, Frei? Eles passam por cima disso e não explicam. E daí, então, sai da missa, sai da explicação, eles vêm perguntar para a gente. E a gente precisa estar bem, assim, preparada para dar essa resposta. Eu falei que é como as irmãs do colégio, por exemplo, elas não são irmãs de família, mas elas são irmãs de congregação, de mesmo pensamento e tudo. Falam assim, agora eu queria saber o que eu tenho que falar. Deixa eu achar aqui o termo arra, quer dizer irmão. Aí eu vou... E tem até as citações que você pode mostrar no Antigo Testamento, onde... estou achando já. Onde está esta definição? Aqui está uma para lá. Então, eu estou com pressa de achar, não acho. Porque eu li todo o artigo, que tem todas as passagens que vai dizer, olha, isso quer dizer irmão, mas esse é fulano, é filho é genro, é sócio. Senão depois, para não perder, mas depois eu posso mandar, enfim, porque tanto no grego quanto no hebraico, o termo significa, o cunhado é chamado de irmão, o primo é chamado de irmão, o tio é chamado de irmão. Mas por que agora não aparece? Agora que eu estou querendo que apareça, não vem.
E eu vi não faz tanto tempo. Bom, mas enfim. Mas então depois eu mando uma foto pelo zap da Lourdinha, ela passa e vocês podem até pesquisar, pode ser assim? Uhum. Tá ótimo, muito obrigada. Eu imaginei assim, seriam os parentes, não irmãos de sangue, mas os parentes, assim, não filhos de filhos assim, né, de Maria, que é bobagem isso, mas assim, os parentes e também o pessoal que morava em Nazaré e que tinha amizade com eles. Pode ser? Não, o que acontece? Nessas cidades do interior, pequenininha, quase todo mundo é parente, não é assim? É. Então, e todos são chamados de irmão. Eu tenho falado isso, sabe? Existe o sentido, irmão são os filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas não é É. só isso. Nós próprios chamamos irmão, quer dizer, aquele que é filho do meu sangue. Às vezes, numa conversa, você diz para uma pessoa, meu irmão, a coisa não é assim, não. E aquele não é seu irmão de sangue. Então, se diz, meu irmão, acorda para a realidade. Mas para eles, quer dizer, numa casa em que o avô, digamos, imagine que tem o avô, que é o paizão, quer dizer, o pater familias, quer dizer, todos os que moram naquela casa, que estão, digamos, abaixo desse avô, eles são irmãos. Então, os cunhados, os tios, tudo é irmão. Em grego se diz adelphoi, entende? Não é simplesmente a questão da família de sangue, porque você sabe que alguns, quem são os pais e as mães deles, tem lá escrito. Então, não é simplesmente o filho sanguíneo. Quer dizer, porque alguns, não acreditando na virgindade de Maria, acham que ela teve mais filhos com José, então são irmãos de sangue. Mas, vejam só, isso é uma questão de ignorância, por quê? Os padres da igreja, os primeiros teólogos da igreja conheciam o grego muito bem, conheciam a escritura, conheciam toda a tradição, eles não iriam inventar uma mentira, porque eles buscavam sempre a verdade. E se fosse algo, já teriam comentado. Isso apareceu para polemizar contra a imagem de Nossa Senhora. Quer dizer, a igreja, ela existe bem antes dessas seitas, e já tem essa afirmação, esse estudo há longo tempo. Quer dizer, não é porque agora alguém descobre uma coisa e começa a querer ensinar, como se nada, ninguém conhecesse esse texto. Quer dizer, o que podemos dizer assim? Que tradução seria para nós? Os parentes, quer dizer, os parentes de Jesus, porque tem passagens que diz, não são as suas irmãs, e cita o nome dos irmãos das irmãs. Mas esse, por exemplo, quem é o sucessor de Jesus em Jerusalém? Quando Jesus sobe aos céus, quem é que fica na coordenação da comunidade de Jerusalém? Não é São Pedro, é Tiago. Existem 2 Tiagos que são apóstolos de Jesus. Existe o Tiago, irmão de João, tá certo? Que é o Tiago maior, e existe o outro Tiago, que é primo de Jesus, que é Tiago, filho de Alfeu, que vai ser o sucessor, digamos, de Jesus em Jerusalém. Por quê? Os judeus acreditam que se alguém fundou um movimento, o sucessor dele tem que ser alguém da família. Não pode ser um outro. Quer dizer, Pedro não era a família de Jesus. Mas Tiago era filho de Alfeu. Como é que Tiago podia ser filho de Alfeu de José? Mas é chamado Tiago o irmão do Senhor. Por que irmão? Porque é primo. Entende? Entendi. Então, quer dizer, são questões, mas eu vou achar depois com calma, que dicionário de hebraico é complicado achar a palavra certinha. Eu achei irmã, mas eu queria achar irmão porque tem todo. Agora vocês vão até encontrar as passagens bíblicas em que se diz irmão, e você sabe que ali significa cunhado, ali significa tio e primo. Então, se diz, quer tirar dúvida em profundidade, procure nessas passagens, você vai entender. Não se refere o filho do útero materno. Entendi. Muito obrigada. O senhor vai mandar para a gente, então, essas passagens do Evangelho também? Que daí eu posso basear a explicação em todas essas passagens. Tá, ok. Tá, muito obrigada, viu? Desculpa. A Neide também tem alguma pergunta? Neide Alves. Acredito que ela apertou sem querer, Frei. Tá certo. Podemos continuar, então? No capítulo 4. Então, chegamos ao capítulo 4, em que Jesus começa a dar o seu ensinamento.
E aqui ele vai contar uma parábola, que é a parábola do semeador. Então, no capítulo 4, a partir do versículo 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. Veio até ele multidão muito numerosa, de modo que ele subiu e sentou-se num barco que estava no mar. E todo o povo estava na terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E dizia-lhes no seu ensino: Escutai, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra bastante, nasceu logo, porque não havia terra profunda. Mas, ao surgir do sol, queimou-se e, por não ter raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto que foi crescendo e aumentando, de modo que produziu 30, 60 e 100 por um. E disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesta parábola, quer dizer, a primeira que Marcos apresenta, a parábola do semeador, Jesus vai dizer que esta é a parábola modelo. Quem não compreendeu esta parábola não vai compreender nenhuma outra parábola. Não sei se nós chegamos a falar sobre parábola da última vez. Que parábola é um gênero literário completo. A parábola não é que você deve pegar cada pedacinho e começar a dar um significado isolado para cada pedacinho. Ela é um sentido completo. Depois, ela vira alegoria, porque os discípulos vão querer que Jesus explique esta parábola. Só que, segundo alguns exegetas, o povo a quem Jesus pregou, este povo conhecia o gênero parábola e não precisou da explicação de Jesus. Se houve uma explicação da parábola, não foi quando Jesus pregou, e sim foi para o público que Pedro pregou, ou que os apóstolos pregaram, porque eles não sabiam o que era uma parábola, e assim o evangelista escreveu a explicação do apóstolo colocando na boca de Jesus. Compreende isto? Quer dizer, a parábola, ela inteirinha, você tem que captar o sentido. É como a gente diz, moral da história. Quer dizer, você contou tudo isso para dizer o quê? Eu quero saber a moral da história. Quer dizer, uma parábola tem uma conclusão. O que Jesus quis dizer? Por que ele conta, os discípulos não entendem, aí ele vai dizer que está falando complicado, o povo não entender mesmo, aí você diz, bom, mas o evangelho não é para ser o mais claro e objetivo possível? Como é que Jesus está complicando? Quer dizer, a parábola ajuda a pensar. Se você dá um recado direto para uma pessoa, e você dá uma forma poética, quer dizer, de modo que ela entenda, ela fica mais agradável. Se você chega para uma mulher e diz, você é bonita, você é linda, quer dizer, ela vai ficar contente. Mas se você disser, a tua beleza provoca as ondas do mar, porque não contendo o que você tem, ele se agita. Isto dá muito mais alegria do que simplesmente dizer, você é bonita. Não é? Porque você diz de uma forma, quer dizer, tudo isso ele quis dizer, é claro, vai dizer mais, mas a pessoa entendeu o que quis dizer. Então, o que Jesus quis dizer com a parábola do semeador? Ele quis dizer o quê? Se você acolher a palavra de Deus em si, você produzirá muito fruto. Até então, Jesus havia pregado, anunciado, mas o conteúdo da pregação nós ainda não temos. Ele conta esta parábola para nos ensinar. Acolha a parábola em sua vida. Há quem acolhe, mas a perde. Há quem acolhe, mas a desperde.
dispersa. Há quem acolhe, mas a sufoca. Se você conseguir acolher esta palavra, ele vai dizer, vocês não entenderam o que eu disse? Se vocês não entenderam essa parábola, vocês não vão entender as outras. Porque para compreender cada vez mais Jesus, é preciso acolher sua palavra. E nós somos o quê? Pregadores, pregadoras da palavra. Para sermos semeadores dessa palavra, e aliás, não do Evangelho de Marcos, mas do Evangelho de Mateus, porque antigamente nós temos a quaresma, mas antes da quaresma existia a quinquagésima. Antes da quinquagésima existia a sexagésima. E antes da sexagésima existia a septuagésima. Tá certo? Então você tinha, começava a septuagésima, a sexagésima, a quinquagésima e a quarésima. Então, a preparação era muito maior. E na sexagésima, o evangelho era o evangelho do semeador. Aquele segundo Mateus. Marcos é mais restrito, mais sintético. E há um sermão do padre Antônio Vieira, que ele faz sobre, é claro, ele faz no seu estilo, sobre o sentido, quer dizer, alegórico, ele aprofunda, e esse é um sermão que dizem, é para nós dominicanos, porque é o sermão do pregador. Nós somos OP, é um sermão para nós. Tendo um tempo, é um sermão comprido, do padre Antônio Vieira, mas vale a pena escutar ou ler esse sermão e meditá-lo. Neide, você quer fazer uma pergunta, minha querida? Ou não? Foi um aperto. Ok? Então, a parábola modelo de todas é esta. Por quê? Para que eu entenda algo, eu preciso acolher a palavra. E se a palavra se fizer em mim, quer dizer, se é uma semente que brota, eu terei compreensão do que Jesus espera de nós. Depois teremos outros ensinamentos sobre a questão da luz do mundo, porque aqui no Evangelho de Mateus a coisa é mais, digamos, ordenada. Que o Evangelho de Mateus foi um evangelho recebido, mas adaptado para, como se fosse dar para uma sala de aula. E tem, claro, esses ensinamentos que podemos lê-los, né, já que estamos aqui, no versículo 21 do capítulo 4, e disse-lhe, quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo de uma cama, não a traz ao invés para colocá-la no candelabro? Pois nada há de oculto que não venha a ser manifesto, e nada em segredo que não venha à luz do dia. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quer dizer, o que é a luz? Quer dizer, a palavra de Deus não pode ficar oculta. E nós não podemos ficar só para nós. Nós devemos levar a palavra para que todos possam conhecê-la. Eis a missão do pregador. A lâmpada é a palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Como nós cantamos, que é uma frase do Salmo. Então, ele diz, se ela é a lâmpada, ela não pode ficar escondida. Ela tem que ser colocada no candelabro. Quer dizer, ela tem que ser proclamada para que todos possam conhecê-la. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele disse, cuidado com o que ouvis. Com a medida com que medis, sereis medidos. E vos será acrescentado ainda mais. Quer dizer, é claro que parece que são ensinamentos soltos. Por quê? E nós temos, às vezes, a ideia de que Jesus falou isso, já foi falando aquilo, quer dizer, como se não tivesse uma conexão. Estes são agrupamentos de vários ensinamentos e você coloca numa certa ordem para não se perder. Não significa que Jesus pregou tudo de uma vez. Imagine quando nós falamos do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha são 3 capítulos no Evangelho de Mateus. 5, 6 e 7. Imagine no alto de uma montanha, ou no alto de uma serra, uma multidão, você não tendo microfone nem megafone,
e você começa a falar. Depois de 5 minutos, um outro vai dizer, o que ele está falando? Ninguém vai escutar. E a pessoa que fala vai ter que falar alto, chega uma hora que a garganta cansa. Ah, mas Jesus era todo poderoso. Quer dizer, não vamos fantasiar as coisas. Quer dizer, o modo de Jesus pregar não é o modo como está escrito. Ele não fez um discurso longo. Discurso longo se faz numa sala de aula, onde o alcance da voz chega a todos, e aí você pode fazer um discurso e que as pessoas escutam e vão pensando. Quando você tem uma multidão, como é que se prega? Se prega frases curtas e repetindo. Você vai andando e falando. Repete ali para que todos escutem. Agora, quando foram colocar por escrito, é que se juntou vários dos ensinamentos. Você diz, nossa, mas aquele pulou para um assunto, parece que não tem nada a ver com o que está anterior. É porque foram agrupados. É como se você fizesse uma memória, digamos, de uma pessoa da sua família. A vovó que contava os causos de família. Aí você começa a escrever um após o outro que vai lembrando. Não é que ela contou um dia 10 casos de uma vez. Mas à medida que você ia lembrando, você ia colocando, porque para não se perder a memória. Então, nós não podemos imaginar que Jesus fez um discurso imenso. Quer dizer, então você tem aqui. Primeiro ele fala da luz, de repente diz, com a mesma medida como vocês medirem, serão medidos. Mas o que quer dizer isso? Compreende? Quer dizer, não. Isto, quer dizer, basta meditar o primeiro, depois que você meditou sobre a questão da luz, você vai dizer, cuidado com o que ouvis. Por quê? Com a medida com que medis, sereis medidos, e vos será acrescentado ainda mais. Pois ao que tem, será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. O que tem a ver isso com a luz? Quer dizer, então aqui você tem pequenos ensinamentos, mas se você pega fora do contexto, mas como assim? Pois o que tem, será dado mais. E o que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Está parecendo a situação dos ricos e dos pobres. Quem tem muito, começa a ter mais, e quem não tem, até o pouco que tem, é tirado. Quer dizer, o que? É claro. Só esta frase ficaria muito estranho de compreender. Se não fosse outro evangelho, que explica a parábola dos talentos, ali ficou claro esta passagem. Porque quem tem e investiu, quer dizer, quem tem uma missão e se dedicou a esta missão, ela rendeu. Quem teve uma missão e não exerceu sua missão, quer dizer, foi uma missão infrutífera, quer dizer, essa missão será confiada a um outro que já tinha uma missão e porque mostrou competência, vai também exercer essa missão. Quantas vezes acontece? Você dá atribuições para várias pessoas e uma pessoa deixou de fazer, deu uma desculpa e você acaba transferindo aquela função para uma que já tinha mais. Eu já fiz isso, não vai ter que fazer essa, porque senão não vai ficar sem fazer. Então você vai ter que fazer essa também. Quer dizer, este versículo se entende nesse contexto desta parábola. Mas fora disso, não. Agora, interessante, com a mesma medida, cuidado com o que vocês escutam. Podemos dizer, cuidado com as fofocas. Possam ser que não sejam verdadeiras. E se você espalha o que você escutou sem ter certeza, o negócio vai aumentar. Pior ainda. Tá certo? Porque com a mesma medida com que vocês medirem, vocês serão medidos. Quer dizer, no fundo é isso. Como você trata as pessoas, será assim que Deus te tratará. Com a mesma medida com que medirem os outros, vós sereis medidos. Quer dizer, a maneira como você trata as pessoas é a maneira como Deus te tratará. Ok? Alguém quer fazer pergunta ou é só... Prosseguindo. Parábola da semente que germina por si só. Olha que coisa interessante. E disse, o reino de Deus é como um homem que lançou a semente à terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce sem que ele saiba como.
a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente ele se mete à foice, porque a colheita chegou. Então, outra parábola de semente. São 3 parábolas de semente. O semeador, a semente que cresce por si só. Depois, teremos a parábola do grão de mostarda. O que significa a parábola da semente que cresce por si só? Quer dizer, o reino de Deus pode ter a nossa colaboração, mas ele não depende de nós. E aqui, é claro, vai ter uma divergência, que são 2 linhas. Devemos construir o reino de Deus. Quem somos nós para construirmos o reino de Deus? Se dependesse de nós para o reino de Deus existir, nós não construímos nem o reino dos homens. Esta parábola está dizendo que o reino de Deus independe de nós. Porque não depende, claro, depende da gente plantar, depende de cultivar, regar, para que a semente cresça. Então, Deus conta com a nossa cooperação. Mas não somos nós que fazemos o reino se expandir, é Deus. A nós é acolher, quer dizer, se eu acolho o reino, eu permito que o reino se expanda. Quer dizer, acolho o reino através da acolhida da palavra. Vejam, acolhendo a palavra, eu acolho o reino de Deus. Quer dizer, no fundo, Jesus está querendo dizer, e que Deus, se nós cruzarmos os braços, o reino de Deus acontece. Mas se nós empenhamos nossos braços, acontece melhor porque eu sou membro ativo desse reino. Mas dizer que somos nós os protagonistas do reino é muita pretensão. Porque o que Jesus fala para os discípulos, que eles vieram colher, quem semeou foi o Espírito. Nós colhemos os frutos que outros plantaram. Se você pega o Evangelho de João, o diálogo com a samaritana, depois, lá do capítulo 4 de João, Jesus tem uma conversa com os discípulos dizendo, vocês estão colhendo o que vocês não plantaram, e outros vão colher o que vocês plantarem. Mas quem semeou? Porque ele diz, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua colheita. Não é para semeadura, porque foi o Espírito que já semeou. Nós colhemos o que o Espírito semeou. Compreende? Mas é preciso colher, quer dizer, cada pessoa humana tem uma semente do Espírito lançada dentro dela, e às vezes ela não está sabendo colher esse fruto. E esse fruto colhido deve ser partilhado entre todos. Há muitas pessoas que ainda não se descobriram, por isso não sabem o que dizer, não sabem o que fazer. E a nossa missão é ajudar as pessoas a desabrochar este fruto para que ele seja colhido, quer dizer, colhido, colocado em comum, para o bem de todos. Bom, se ninguém tem dúvida, é porque ou entendeu tudo ou não entendeu nada, mas aí depois alguma coisa ficou registrada. Tá certo? Temos a parábola do grão de mostarda, podemos parar por aqui, e só encerrando com ela, por quê? O grão de mostarda é uma coisa insignificante com relação a outros grãos, a outras sementes, mas que torna-se uma grande hortaliça a ponto de passarinhos virem fazer ninhos nela. Quer dizer, a palavra de Jesus ali na Galileia pode ser uma coisa insignificante. E, de repente, se tornou uma grande árvore que, pelo mundo inteiro, espalhou seus ramos, que é a igreja. Quer dizer, e todos os povos, como passarinhos, quer dizer, encontram aconchego na igreja. Então, o que Jesus nos ensina? A crermos no nosso potencial, mesmo que pequenininho. Quer dizer, se tivermos fé, muita gente vem assim, mas isso não é nada. Quer dizer, quantas pessoas começaram desse nada, com esse pequenininho, e de repente a coisa rendeu.
Querer que a coisa já comece grande não é bom. A única coisa que nasceu grande foi a filosofia, né, segundo Giovanni Reale. Foi a filosofia, que ela já nasceu grande. Mas tudo na vida nasce pequeno. E se eu creio neste pequeno, que é um grão de mostarda, se tornará uma árvore em que os passarinhos terão aconchego para fazer seus ninhos. Meu grupo é insignificante, não tem aquela motivação daquele grupo de lá. Pois então, invista nesse pequenininho. Se vocês forem unidos, rezarem, acolherem a palavra, ele será expandido a ponto de se tornar uma Amazônia, não a nossa que está sendo devastada, mas uma Amazônia totalmente reabastecida. Ok? Dúvidas, protesto, reclamação, é com a Lourdinha. Ok, Frei. Eu só uma curiosidade, Frei. Aqui, quando o senhor citou o padre Antônio Vieira, o sermão é de Santo Antônio aos Peixes? Não. O sermão é o sermão da 60ª. Ah, sermão da 60ª, tá bom. Isso. É o sermão que ele comenta o evangelho do semeador. Tá certo. Obrigada. Ficou essa dúvida. Que é o sermão do pregador. Bom, eu disse que tem um problema com a próxima data, porque choca com uma atividade aqui da diocese. Deixa eu ver, mês de março. Que dia seria mesmo? Eu nem cheguei a marcar de março, porque não daria para mim. A senhora tem anotado aí, irmã Ivani, a próxima data? Mas tem no calendário já. Estamos olhando aqui, rapidinho. – 31 de março, você já tem compromisso? Acho que era 17, porque tanto o dia 10 e 17 é o mutirão das confissões. E nós temos que atender, porque em função da Semana Santa, foi antecipado. Então, não tem como, quer dizer, essas 2 semanas estão assim, todo dia tem uma confissão, uma paróquia. Para mim, 24, 31 de março, dá para fazer. Aí seria, então, com a irmã Ivani. É possível, irmã Ivani? A turma diz que sim, que pode ser o 31 de março. 31? Ok. Era dia 10, né? Isso, acho que seria dia 10, mas aqui tem... E justamente, o dia 10 é o dia das confissões na São Domingos. Sim. Na nossa paróquia. Ótimo. Então, nós tiramos do dia 17, passamos, então, para o dia 31 de março? Isso. Ótimo. Então, já fica, né, o convite aí já feito, e nós estamos aí, Frei, olha, com mais de 30 pessoas, torno aí de 35 pessoas, lá em Conceição, mais de 10, e o senhor tem pessoas aqui do Paraná, Minas Gerais, da Amazônia, né, lá do Acre, olha aí que beleza. Né, o Marcos Vinícius é do Sul, né, Marcos Vinícius? Florianópolis? Londrina, né, olha aí que beleza. Tá, aí depois eu vou fazer, então, fotografar o verbete
Eu te mando, Lourdinha, você repassa para todos, para que possam achar como se diz, essa questão do sentido da palavra irmã. Isso. Tanto no dicionário, o do grego está em italiano, então não vale a pena, mas o de hebraico está em português, aí fica mais fácil. Registrar aqui também, viu, Frei? Nós temos pessoas lá do mosteiro, das Irmãs de São Roque. Da Fraternidade de São Roque. E outras aqui que já abriram também, Rio de Janeiro, Nilceia, Lúcia Kisses, a turma inteira aí. Então, olha, veja, quantas fraternidades, Belo Horizonte, Amparo, Limeira. São Paulo. São Paulo. Esquecido da gente, hein? E a Lúcia Kisses aí está levantando a mão. Pode perguntar, Lúcia, do Rio. Nilceia. Ela não deve Posso perguntar? Pode. Posso perguntar? Ô, Maria Antonieta, eu vou lhe explicar. Eu tenho um irmão dominicano que ele veio celebrar a missa aqui na minha cidade, uma missa que eu nunca tinha ouvido falar. Diz que é missa do rito dominicano do século XIII. Aí uma pessoa mandou para mim esse comunicado, só que quando eu vi, já tinha passado. Então, eu quero saber, meu irmão, Frei José Almi, sabe me explicar? Eu nunca tinha ouvido falar uma missa no rito dominicano do século XIII. Bom, mas essa tem uma pergunta de outro sentido, né? Porque quando ainda a ordem foi fundada, cada diocese tinha seu modo de celebrar. Então, os dominicanos pensaram, mas nós vamos viajar em todas as regiões. Que missa nós vamos celebrar? Vamos ter que aprender todos os ritos de missa? Então, os frades elaboraram um rito que seria dos dominicanos, e onde eles fossem, eles celebrariam o seu rito, e não aquele rito local. A igreja aprovou, e então eles celebravam a missa no rito dominicano. Quando chegou o século XVI, o Concílio de Trento resolveu unificar, de modo que todos os povos, quer dizer, todo lugar celebraria um único rito de missa, mas aquelas ordens religiosas, poderiam conservar o seu rito, e os dominicanos puderam conservar o seu rito, até chegar ao Concílio Vaticano II, que fez uma liturgia, um rito mais, digamos, novo, de modo que fosse na língua que as pessoas falassem e elas pudessem entender, e esses ritos ficaram, então, como se diz, engavetados. Aí o Papa Bento disse, não estão engavetados, mas não significa que foram abolidos. Então, o Papa Bento XVI deu a autorização para celebrar a missa nos ritos antigos, e o rito dominicano é um deles. Mas depois começaram a ter confusão, o Papa Francisco restringiu esses ritos, digamos, da missa chamada tridentina. Mas uma paróquia no Rio pediu para que eu celebrasse no rito dominicano no ano passado, eu fui, e esse ano eu fui de novo, mas fui da igreja, eu voltei, quer dizer, não fui nem visitar um bloco de carnaval. Fui, recei e já saí, quer dizer, não visitei ninguém, não falei com ninguém, falei, bom, eu fui celebrar uma missa, e eles é que deveriam fazer o convite. A Lúcia, o ano passado, teve. Pergunte para ela, ela te explica. Eu recebi de uma outra pessoa que falou assim, Nilceia, eu lembrei de você quando eu vi, porque você não é dominicana, aí eu olhei e falei, olha, meu irmão dominicano vai celebrar uma missa que nem falou nada. Só que aí quando eu vi, já tinha passado o horário, já foi sábado à tarde. Teve 1.500 curtidas. Imagina. Então, viu, Maria Antonieta? Foi meu irmão dominicano que veio celebrar a missa. É isso aí. Viu, minha irmã? Está entendido. E tem uma coisa interessante também. Eu estava em Braga e fui participar de uma missa, e eu cheguei um pouco atrasada. Assim, estava começando a missa, e o padre estava limpando os objetos, sabe, assim, que iam ser usados, né, o cálice, a patena, tudo. Eu fiquei preocupada, falei, acho que eu perdi o começo, né? Durante o sermão, durante a homilia, que ele falou, olha, hoje nós vamos celebrar no rito bracariano, que foi permitido para
Daí ele falou, em homenagem, tinha uma irmã comigo e a mim. Eles celebraram lá, num colégio lá de Braga, onde eu estava hospedada, nesse ritual. Depois eu falei para ele, pensei que eu tivesse chegado atrasada. Não é muita diferença, não, sabe? Mas é a sequência das coisas. Isso, são pequenos detalhes, interessantes. É interessante. Pode um né? dia celebrar para a gente, meu irmão, por favor, no rito dominicano. Mas como congregar todo mundo de todo o Brasil para Ué, mas na pandemia, as missas eram transmitidas pela internet. Online. Não, mas essa precisa primeiro estudar, conhecer, porque tem toda uma razão. Por exemplo, no dominicano tem uns detalhes que é só próprio da nossa missa. O modo de dizer o por Cristo, por exemplo, quer dizer, são detalhes, eles, nossa, mas isso eu nunca vi. Entendeu? Mas é tudo em latim, né, meu irmão? A missa é em latim. E com canto gregoriano. Isso. É gregoriano? É gregoriano que foi meu irmão que celebrou. Canto gregoriano ainda. Não é mesmo, Frei Almir? Isso. Bem, hoje eu queria que a gente rezasse muito obrigada, meu irmão. Muito obrigada. Nada. Faleceu o Frei Lourenço Maria Papim, que foi o nosso mestre na teologia, e foi, assim, uma das pessoas atuantes do antigo vicariato de Santa Catarina de Sena. Acho que podíamos encerrar rezando um Pai Nosso por ele. Pode ser? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos. Esse Pai Nosso foi também para o amigo do Zé Valdir, né, que ele veio da missa sétimo dia, então, e para todos os nossos que faleceram recentemente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, até o próximo mês. Bom início da quaresma e bom carnaval, né, para quem for pular. Boa noite, obrigada. Muito obrigada, irmã Ivani, o pessoal todo de Conceição e todos aqueles que estiveram presentes, irmã Cristina, lá de Uberaba, né? Quanta gente boa. Muito obrigada pela presença de vocês. E até o dia 31 de março, Deus quiser. Cuidado com o carnaval. Tá bom. Um beijo para a irmã Odete, com todo carinho. E ela vai retribuindo. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa água. Antonieta, Deus lhe pague mais uma vez. Muito obrigada.